Liverpool era o grande time a ser batido na Europa em 1981. Entretanto, a qualidade do elenco rubro-negro era tão grande que os Reds, como são chamados na Inglaterra, não tiveram o menor poder de reação quando começaram a ser atacados pelo Flamengo. No fim do primeiro tempo, o placar já estava em 3-0, um resultado justo que representava fielmente o domínio daquela equipe maravilhosa da Gávea. Liverpool e Real Madrid se enfrentaram em sua primeira decisão da Champions na temporada de 1980 e 1981, uma época bastante distinta a ambos os clubes. Naquele momento, os Reds eram vistos como potência e favoritismo ao título, dominando os torneios continentais europeus e o futebol inglês. Não à toa reinaram na Europa com o bicampeonato da Champions em 1977 e 1978. O técnico Bob Paisley entrou constrangido no vestiário do Estádio Nacional de Tóquio e pediu desculpa aos jogadores do Liverpool, dizendo ter errado na preparação para o jogo. Estava preocupado com a imagem deixada aos patrocinadores do clube que foram assistir o campeão europeu e viram um time de pub, a definição do treinador. 2 anos antes, os ingleses, então bicampeões europeus, haviam se tornado o primeiro clube do país a ter uma marca de empresa estampada no uniforme. Uma semana antes da decisão, o Flamengo passou 7 dias no hotel em Hollywood, em Los Angeles, Estados Unidos, com o objetivo de melhor se adaptar ao fuso horário do Japão. De Los Angeles, de onde partiria o voo que finalmente levaria a delegação para Tóquio, do contrário, caso a viagem fosse direto para Tóquio, naquela época o Flamengo teria que encarar cerca de 28 horas de viagem. O gramado da Hollywood High, campo em que o Flamengo treinou nos Estados Unidos, nem ao menos tinha a marcação do futebol e teve de ser adaptado para o treino. Hoje em dia o campo serve como centro de treinamento do time de futebol americano da escola, que é conhecido como os Shakes. Os últimos 35 dias daquela temporada histórica do Flamengo incluíram 11 jogos, com as finais da Libertadores e o histórico 6-0 no Botafogo, em 4 países diferentes. Soma-se a isso tudo o trágico episódio da morte de Cláudio Coutinho no dia 27 de novembro de 1981, final da temporada. Coutinho estava de férias no Rio de Janeiro e praticava um de seus hobbies, a pesca submarina, nas Ilhas Cagarras, arquipélago próximo à praia de Ipanema, quando morreu afogado aos 42 anos, abalando toda a delegação rubro-negra. Começou desde o momento em que houve um acidente que ele faleceu, porque aí eu imediatamente comecei a juntar tudo que tinha sido escrito sobre ele, todas as coisas que nós fizemos juntos, as contribuições dele para o esporte brasileiro. No fim de 1981, Cláudio Coutinho havia acabado de chegar dos Estados Unidos, onde estava trabalhando. Queria descansar e rever os amigos. Então, ele foi à Ilha das Cagarras, a poucos quilômetros da praia de Ipanema. Coutinho estava ansioso para voltar a fazer o seu hobby favorito, a pesca submarina. Morreu afogado. Milhares de pessoas foram se despedir do treinador. Amigo, você pretende ir correndo assim até onde? Até o cachorro, meu amigo. Por quê, hein? Porque o Coutinho morreu, eu tô com saudade dele. Coutinho era ex-jogador de vôlei e sempre foi um apaixonado por atividades físicas. Como militar, fez cursos no exterior, importando ideias até então desconhecidas. Um ponta esquerdo que fecha para o meio, levando o seu marcador, permite a entrada de um lateral ou de um meio-campo nesse espaço que foi criado. Hoje em dia eu acho que todo mundo quer ter um jogador polivalente na sua equipe, e isso eu acho que foi a criação do Coutinho. O overlap, que se usa muito hoje no futebol, também foi a criação dele. Os conceitos trazidos por ele também foram empregados na preparação brasileira tricampeã mundial, onde ele era auxiliar da comissão técnica. Coutinho era um homem de temperamento forte, mas não se esquivava na hora de pedir desculpas. Em 78, deixou Júnior e Falcão fora da convocação para a Copa do Mundo. Quando voltou da Copa, ele foi o primeiro treino na Gávea que ele continuou como treinador. Porque ele me encontrou e falou, pô, como eu me arrependo de não ter te levado. Eu falei, capitão, agora não adianta, né? Agora já acabou. Pelo Flamengo, Coutinho montou a base do time que venceria mais tarde o Mundial de Clubes. Foi tricampeão carioca, conquistou o Brasileiro de 80, uma época mágica para o filho pequeno, Paulo. A alegria pela companhia do Flamengo foi herança do pai, como ele deixou claro na sua última entrevista. Tenho certeza que o Flamengo chegará campeão mundial de clube, porque acho que está escrito. Se Coutinho tinha tanto carinho pelo Flamengo, como mostrou nessa segunda, também vai lembrar para sempre do seu treinador. Educou muito, ele era um educador muito forte, né? E noção de vida, né? Comportamento, né? E eu digo até que a minha felicidade foi ter encontrado ele, porque ele, eu órfão de pai e mãe, né? Fui muito aconselhado, ele me mostrou o caminho, eu só segui.
No período de adaptação ao fuso horário nos Estados Unidos, os jogadores do Flamengo foram liberados para ir até a Disney, que era uma moda naquele tempo. Figueiredo, o menos conhecido da delegação rubro-negra, não conseguiu jogar a final e deu lugar a Moser. Figueiredo faleceu pouco tempo depois, em 1984, em um desastre de avião no Pico da Caledônia, na Serra do Mar, no estado do Rio de Janeiro. Nunes, fã de cinema, ficou empolgado ao conhecer a Calçada da Fama em Hollywood. Leandro circulava pela cidade quando passou por um estúdio de tatuagem. O cabo-friense entrou e pediu ao tatuador que desenhasse um peixe em seu braço, um pouco abaixo do ombro. A passagem por Los Angeles ganhava uma lembrança para Leandro, apelidado de peixe frito. O time era velho, peixe frito, canguru, camelo e capacete. Era o Raul. Tromba, Andrade, bico de chaleiro, Brau e aí Galo. Aí você tinha Mormon, Tita, Vermo, João Danado e Bigode, que era o Nico. A nossa rapaziada de 81, ou desde 77, quando a gente deu início àquela trajetória, até hoje existe a preocupação de como é que tá fulano, como é que tá ciclano. Quem mora no Rio se vê sempre. Eu, Adílio, Júlio César, o Zico, Adão, a gente se vê sempre, entendeu? Mas quem mora fora? Hoje, graças a Deus, a gente tem a facilidade das redes sociais, que eu falo com o Lico, falo com o Marinho, falo com o Baroninho. Por exemplo, o dia do samba foi o Marinho. E você vê que eu não sei o que ele tem feito da vida dele, como é que tá? Ele mora em Londrina, é empresário em Londrina. O zagueiro? Zagueirão, canguru. Porra. Você sabe o time qual era, né? Era velho, peixe frito, canguru, camelo e capacete. Capacete. Né? Tromba, bico de chaleira e galo. Mormon, João Danado e Bigode, que era o Lico. O Lico era o Danado Nunes. Caceta, pô, isso é maravilhoso. Essas escalações no Museu da Pelada. É igual. Anselmo, sem a pressão de ter que enfrentar os ingleses no domingo, adquiriu uma câmera fotográfica e se tornou o fotógrafo oficial da delegação rubro-negra. Anselmo, que havia sido expulso no último jogo da Libertadores, foi ao Japão apenas como convidado mais que especial da delegação rubro-negra, já que o cartão vermelho recebido diante do Cobreloa o impedia que entrasse em campo naquela emblemática decisão do Mundial. Na capital japonesa, o Flamengo hospedou-se no Takawa Price. Apesar de bem próximo ao do aeroporto internacional, o trânsito em Tóquio era complicado naquela época. O trajeto, que hoje pode ser feito facilmente em menos de meia hora, levou mais de 2 horas em 1981. Em Tóquio, o Flamengo fez um único treinamento na véspera da decisão, um reconhecimento no então Estádio Nacional, palco da decisão. Estádio que havia sido inaugurado em 1958 para ser o principal palco das Olimpíadas de 1964. O único jogador da delegação do Flamengo a não ficar com o time no período de adaptação nos Estados Unidos foi Adílio. Como tinha se casado há poucos dias, o camisa 8 foi para a lua de mel e no dia do embarque para o Japão se encontrou com o restante do elenco no aeroporto de Los Angeles. Ele e Zico foram os únicos que viajaram com as esposas para o Mundial. Vitória suada, sofrida, vitória que teve sangue no rosto de Zico, autor dos gols, mas que teve também um toque sentimental, um toque de amor. Adílio, que casa dia 7 de dezembro no Rio de Janeiro e que, com Rose, vai passar a lua de mel em Tóquio e no Havaí. Eu nunca imaginava isso e eu fiz força. Depois que eu soube que a Rose vai passar, eu fiz força mesmo bastante e levava a sério. E aí eu acho que eu estou consagrado e meu pensamento deu tudo certo. Eu tive a felicidade de marcar os gols, mas isso é consequência de grandes jogadas do Flamengo, de toda a equipe, um trabalho que começou há um ano atrás, quando nós ganhamos o Campeonato Brasileiro. Então todos estavam imbuídos da necessidade, não da obrigação, mas da importância desse título, uma equipe jovem, uma equipe com jogadores que saíram agora do juvenis. Então eu acho que foi um título importantíssimo para o futebol brasileiro, às vésperas de uma Copa do Mundo, que o Flamengo soube representar tão bem o futebol brasileiro, fazendo uma grande finalíssima diante do Cobreloa. Nós somos felizes de termos cumprido o trabalho, gostamos de cumprir, e eu estou emocionado, porque não é demagogia não, mas o povo do Flamengo, o povo brasileiro merece essa vitória. Ficaria um negócio tétrico se nós não tivéssemos conseguido dar esse presente à torcida, ao próprio Brasil. Eu estou muito feliz. Zico, olha a chance do Flamengo entre 3 jogadores. Ainda Zico, olha o gol pintando!
livre do canto direito, é grande por cobertura. Zico bateu! Está aí a delegação do Flamengo recebendo a taça do Círculo Central. Capitão do Flamengo, Zico, beijou a taça, Zico. E ele que fez os 2 gols dessa vitória. Quando foi pra Tóquio, meu passaporte não tinha bigode, eu tava sem bigode. Aí os caras, bora em Tóquio, né? E meu nome não tava. Aí eu falei, Zico, bota o meu Zico, rapaz, eu não pode estar todo mundo aqui não, porque se botar a rasura, é outra máquina, sei que, rapaz, bota meu nome, não pode não. Aí a gente saiu daqui já assim, né? Nesse negócio, bota ou não bota. Aí vai tirar o bigode e os caras vai tirar, aí foi viajando. Aí quando já tava chegando já perto, né? Aí os caras falaram, aí, vou não, você vai chegar lá e vai voltar. Aí o comandante anunciou, né? Jogador Peu, vem aqui na capital. Ele falou assim, olha, aqui tem barbeador e um cremezinho, vai no banheiro e tira, porque senão tu vai chegar lá e volta. E como é que vai ser? Aí eu disse, rapaz, é verdade. Eu fiquei o ano todo treinando, jogando. E chegar lá e voltar. Ele, não, pensa um pouquinho, tu vai no banheiro, pensa, vai lá. Aí eu fui pro banheiro, né? Aí cheguei no banheiro, aí tirei. Aí quando eu abri a porta, menino, tinha mais de 10 câmeras filmando, batendo foto, os caras... Então isso aí foi isso aí foi notícia em jornal hoje, nacional, Globo Esporte, né? Essa história do bigode que marcou. Diferente de hoje em dia, o título era disputado diretamente entre o campeão da América do Sul e da Europa. Para chegar lá, o Liverpool superou o Real Madrid na final e o Bayern de Munique nas semifinais. A vitória do Flamengo diante do Liverpool é o maior placar de uma final de Mundial entre clubes desde que os times passaram a jogar em campo neutro, após o ano de 1979. Inter de Milão em 2010, Estrela Vermelha de Belgrado na Sérvia em 1991 e Milan em 1990 também venceram seus jogos por 3-0. No entanto, nenhum deles definiu o adversário no primeiro tempo, como o Flamengo de 1981. Zico foi o primeiro brasileiro a levar o prêmio de melhor jogador do Mundial Interclubes. A eleição passou a ser feita em 1980. Raul Plasma, o goleiro do Flamengo, já havia disputado o Mundial pouco tempo antes como goleiro pelo Cruzeiro, tendo perdido o título por 2-0 em 1966 para o Bayern de Munique. As famosas risadas da equipe do Liverpool antes do jogo, apesar do muito disse-me-disse, os jogadores do Flamengo esclareceram que entenderam e bem as famosas risadas dos atletas. Tanto na hora em que chegaram ao estádio quanto no momento de entrar em campo, de acordo com ele, os ingleses apenas estranharam a tranquilidade rubro-negra e a corrente feita antes de pisar no gramado. Nada demais, mas o suficiente para entrar no hall dos mitos do futebol. Acostumados a fazerem suas batucadas antes e depois das conquistas, os jogadores do Flamengo saíram do estádio com as taças do Mundial, cantando o samba da Portela de 1981. Das maravilhas do mar fez-se o esplendor de uma noite. Júnior comandava o bloco, com o pandeiro seguido de Zico com o tamborim e Adílio com o chocalho. Obrigada aos mestres rubro-negros daquele time inesquecível: Adílio, Anselmo, Andrade, Baroninho, Júnior, Figueiredo, Leandro, Lico, Marinho, Moser, Ney Dias, Nunes, Peu, Raul, Chita, Carpegiani, Zico, Cantarelli,